noite. Juan, seja bem-vindo. Enzo, boa noite, seja bem-vindo. Aqui no Face, tá tudo certo. Boa noite, Cris. Noapte albă, noapte neagră, uite-mi ce m-ai băgat, m-ai făcut să mă întreb. Vou guardar a turma entrar pra gente começar. Adriana, seja bem-vinda. Gente, aqui no Face tá tudo ok. Marilza, boa noite. Și a doua oară ce dracu să fac? Noi ăștia nu vor să coboare, stau pe chiar. Eu nu cred în tot ce zboară, cred în tine. Dacă tu crezi mai João, seja bem-vindo. Sau să apar și nota, că nu poți, dar ai vrea. Tot mă duci cu vorba, mi-i stară și ciorba. Oricum nu mă hitim, sunt singur, rămas în este noapte. Strâng în brațe frigul, de câte ori te-am visat, de atâtea ori mi-ai dat simt. Dragoste te ia, ești visul meu nefericit. Noroc că m-am trezit la timp și am zâmbit ironia, că tu nici nu existi, eu am fost doar paranoia. Biel, boa noite. Gente, só mais um minutinho, nós já vamos começar. Yara, boa noite, seja bem-vinda. Maurício, boa noite. Elisete, boa noite. Milene, seja bem-vinda, boa noite. Bacana. Muito bom ter vocês aqui, muito obrigada, viu, pela presença. Laura, boa noite. Então vamos lá. Deixa eu desligar o som. Gente, muito boa noite. Eu acho que hoje eu consegui deixar mais alinhado, né, a câmera do Insta e do Face, assim eu não fico virando tanto o rosto. Queria saber se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá boa. Princesa, seja bem-vinda. Tá tudo bem, gente? Só sinaliza, por favor, aqui no Face, aqui no Insta, se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá boa, se tá bacana, tá bom? Tá, o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre psicoterapia e coaching. Qual é a diferença entre essas duas abordagens, essas duas formas de trabalho profissional e que muitas vezes promove confusão, né? As pessoas nem sempre têm clareza do que é uma coisa, do que é outra, e a minha proposta na live de hoje é esclarecer qual é um trabalho e qual é outro, já que eu tenho informação nas duas e exerço as duas atividades já há algum tempo. Obrigada.
Antônio, Júnior, Elins, muito obrigada, gente, pela presença. Então vamos lá, assim, eu queria iniciar explicando sobre, primeiro, a psicologia. Existe também uma confusão entre psicólogo e psiquiatra. Então eu quero esclarecer para que fique mais fácil de poder escolher depois o profissional, né, que vocês podem estar buscando apoio, ajuda, orientação, enfim. O psiquiatra, ele é aquele profissional que fez a especialidade e que é médico. Então ele baseia o trabalho dele. Zanetti, seja bem-vindo. Ele baseia o trabalho dele muito na questão bioquímica. Então, quando existe algum desconforto, alguma situação difícil, que se busca o apoio de um psiquiatra, na maioria das vezes ele vai estar indicando uma medicação. O psicólogo é aquele profissional que estudou por 5 anos, que fez formação em psicologia, que é toda baseada em ciência, não é nada intuitivo. Desculpa, gente, engasguei. Nada intuitivo, nada que seja feito de forma só espontânea, né? Então é baseado em teorias. Por 5 anos esse profissional precisa se dedicar a esse estudo para que ele tenha a formação de psicólogo, que é muito diferente da formação de coaching, que nós vamos chegar lá, que eu vou explicar isso para vocês também. Então, a psicologia, dentro da psicologia, existem diversas abordagens, diversas linhas de atuação, e não quer dizer que uma seja melhor do que a outra, apenas são abordagens diferentes. E aí entra o que cada um sente, uma afinidade maior, uma tranquilidade maior, uma identidade maior para poder trabalhar. Então eu vou falar só de algumas para que fique mais claro o que esse profissional pode desenvolver. Então, por exemplo, uma abordagem, uma linha que o psicólogo pode estar trabalhando é a psicologia organizacional. E por que eu estou falando especificamente dela? Porque é uma das linhas que eu tenho especialização e que eu trabalho desde quando eu me formei. Eu me formei em 1991. Tem gente aqui que não era nem nascida, né, nessa época. Faz um tempinho. Dário, seja bem-vindo. Michele, Gustavo. A Lara está dizendo que ela estuda psicologia e que ela vê que muitos têm dúvidas sobre psicólogo e psiquiatra, ou terapeuta, psicólogo. Perfeito. Então, hoje eu quero esclarecer bastante sobre isso, porque eu percebo que muita gente tem dúvida mesmo. Então, a questão da psicologia, só retomando, né, a diferença, o psiquiatra, então, ele é um médico que fez uma especialização em psiquiatria, e o psicólogo é o que fez a faculdade de psicologia, que tem a duração de 5 anos. E na faculdade de psicologia ele pode escolher diversas abordagens. A psicologia organizacional, que eu estava dizendo, é uma delas. O que é a psicologia organizacional? Ela procura estudar o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho. Como as pessoas se relacionam no... Gente, eu tô engasgando. Esse tempo tá seco, né? Sem umidade no ar, nossa. Desculpa. Então... Na psicologia organizacional, o estudo é das relações no ambiente de trabalho. Então, como as pessoas se relacionam por meio da tarefa que elas têm que desenvolver no ambiente de trabalho, tá? Então, essa é uma abordagem dentro da faculdade de psicologia que o psicólogo pode ter. Eu sou especialista nessa área, tá? Uma outra abordagem que pode ter, por exemplo, a psicologia escolar. Então, como que o psicólogo se posiciona nas relações dentro do ambiente escolar? E aí, gente, não é aquela coisa do psicólogo... Tem muita gente que acha que o psicólogo é o que cuida só dos problemas. Ah, deu problema, manda para o psicólogo. Não. Principalmente no ambiente escolar, ele faz todo um trabalho preventivo. Então, ele faz um trabalho de orientação com os professores, ele pode fazer um trabalho de mediação entre professores e alunos, entre professores e professores, alunos e alunos. Quer dizer, ele tem toda uma tarefa que é de prevenção, não é só depois que o problema se instala, depois que tem um conflito que o psicólogo entra. Então, ele pode fazer uma série de atividades no ambiente escolar.
Então tem o psicólogo, por exemplo, uma outra abordagem é a esportiva, que vai ser o psicólogo do esporte, que vai ajudar atletas a se desenvolverem, a compreenderem suas emoções, a terem um maior autocontrole. Quer dizer, tem todo um trabalho que é de prevenção também. Por que eu estou dizendo isso? Porque na maioria das vezes, e existe um preconceito muito grande, né? Psicólogo é coisa para louco. Como se fosse loucura você buscar se tratar, né? Louco é quem não se trata, né? Vamos dizer assim. Se bem que meu conceito de loucura é um pouco diferente também, mas não é assunto para a live de hoje. Mas o que eu quero mostrar é que a psicologia oferece um vasto território baseado na ciência, baseado em estudos, baseado em teoria, não era nada baseado no achismo ou em experimentos que aconteceram de modo aleatório. Tem todo um suporte para isso. A psicologia social, por exemplo, que é uma outra abordagem, então ela vai estudar as relações sociais, como que o ser humano, que é um ser social, como ele se compõe nos diversos cenários, né, que ele se relaciona. Então vai estudar exatamente essas relações para que o psicólogo possa intervir de forma a trazer uma melhor qualidade de vida, um tipo de relacionamento mais saudável, para que ele possa então ajudar que as relações sejam feitas de maneira mais adequada. Então isso eu estou falando assim de algumas áreas de atuação que o psicólogo pode entrar. Outra área é a parte clínica, que é a parte do atendimento psicoterapêutico. Que é o que então? É aquilo que tradicionalmente as pessoas imaginam que seja a área do psicólogo, que é o atendimento individualizado dentro de um setting analítico, de um setting terapêutico, ou seja, um ambiente protegido, um ambiente seguro, em que a pessoa vai falar dela, da vida dela, né, de alguns aspectos que ela queira compartilhar com esse profissional. Na psicologia clínica, existe uma diversidade de linhas e de abordagens que as pessoas, durante o curso de psicologia, vão criando uma maior identidade, né, uma maior identificação, e aí elas escolhem. Então, por exemplo, uma das linhas, que é a linha que eu tive uma maior afinidade, que é a que direciona as minhas atitudes, é a psicanálise, que é do Freud, que é lá, né, vamos dizer assim, das origens, que é quando começou a se estudar o inconsciente, de que forma que o inconsciente interfere nas nossas decisões. Então essa é uma linha, mas existem muitas outras. Então tem a abordagem junguiana, por exemplo, o Freud e o Jung tiveram um rompimento. Sugiro quem quiser assistir o filme Jornada da Alma, que conta a história do Jung e mostra um pouco do Freud, né, do caso de uma paciente deles, a Sabina Spielheim, que é muito interessante, que é muito bacana. Então essa é uma linha dentro da abordagem clínica. Tem, por exemplo, uma outra linha que é o psicodrama, que vem do Moreno, que é através do teatro ele descobriu que a gente poderia representar as nossas emoções e a partir disso enfrentar e lidar com situações que estivessem mais difíceis de serem expressas. Então é uma outra abordagem, é uma outra formação, é uma outra linha que é muito bacana. Tem a Gestalt terapia, que é uma outra linha, que é do Frederick Pierce, que trabalha o aqui e agora. Então, gente, assim, tem muitas linhas teóricas, muitos olhares diferentes, mas o mais importante é que todos buscam a mesma coisa, que é trazer um bem-estar, trazer uma sintonia, trazer uma presença, trazer uma forma de encarar a vida, as emoções, os sentimentos, aquilo que está difícil de enxergar. O que muda é a técnica. Isso, então, eu estou dizendo dentro da abordagem clínica, com essas diversas linhas. Então, o que eu gostaria de promover com isso? Mostrar que a psicologia ela é uma ciência que tem uma abrangência muito grande. E na cabeça da maioria das pessoas fica só a parte clínica. Mas não, o psicólogo está em várias áreas, né? Ele pode se fazer presente e ajudar as pessoas de várias formas. E ele não faz só um trabalho remediativo. Ou seja, quando tem um conflito, ele vai lá para resolver. Não, ele trabalha muitas vezes de forma preventiva, né? Então é importante destacar
Essa é a diferença. A Milene está falando aqui do autoconhecimento, sem dúvida. Tassi, que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Então, deixa eu só ver. O Gustavo está dizendo que ele assistiu o filme. Olha, Companhia de Beleza Augusto Garcia, que bom ter vocês aqui. Saudade de vocês. Cuidam tão bem do meu cabelo, viu? Muito obrigada. A Lucilene tá aqui, muito obrigada. Michele, minha querida aluna do Serviço Social, fui professora de Psicologia Social, né? A gente estudava as relações das pessoas na sociedade, como que isso acontece, como que o ser humano começa a vida em sociedade, né? Sai do seio familiar e começa a se relacionar, e como que isso pode trazer consequências positivas ou não, enfim, dependendo de como ele se estabelece. O Enzo está perguntando em que momento da graduação o estudante tem que optar por alguma dessas áreas. Olha, desde o começo, hoje é um pouco diferente da época quando eu estudei. Quando eu fiz faculdade, né, eu entrei na faculdade em 1987 e eu me formei em 1991. Como eu disse, são 5 anos. Nós começávamos o estágio e aí a gente começava a ter contato, então, com essas diferentes abordagens no 3º ano de faculdade, mas ainda era um estágio de observação. No 4º ano a gente poderia já desenvolver projetos, agora o atendimento mesmo era no 5º ano. Hoje tem faculdades que a partir do 1º ano da faculdade o aluno já pode desenvolver um estágio de observação, o que é muito rico, o que é muito bacana, porque ele já começa a entrar em contato com esse universo de possibilidades, com esse universo de linhas, de abordagens, de atuação, né? Começa a entender como que é a realidade, mas a partir do 1º já pode ter o estágio de observação. No último ano, que é o 5º ano, que vem então o atendimento. Mas entrar em contato com essas linhas, já hoje, no modelo de agora, começa desde mais cedo. Agora, o momento que ele tem que optar para que linha que ele vai é no último ano, porque é o ano que ele vai ter que escolher qual a abordagem que ele vai utilizar para fazer os atendimentos, né? Então é onde ele vai se direcionar. Na minha época a gente tinha que fazer estágio em várias áreas, então tinha a parte organizacional, a parte escolar, a parte clínica. Hoje já não mais, hoje a pessoa escolhe para onde ela quer canalizar a energia, para onde ela quer direcionar o seu saber e se aprofundar nisso. Então, a partir do 5º ano, ela define a linha, ela define a abordagem e aí ela escolhe o caminho que ela vai estar fazendo o estágio nesse último ano. Agora, o interessante é que desde o começo a pessoa possa experimentar, conhecer as diferentes abordagens para ver qual que ela se identifica mais, aonde ela sente que o coração bate mais forte, né? Onde ela sente uma identidade maior, para que ela possa atuar. E aí, deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Antônio, boa noite, seja bem-vindo. Clau, boa noite. Gente, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Eu gostaria que hoje fosse bem solto mesmo, para que a gente pudesse esclarecer essas dúvidas. Então, assim, a psicologia, ela é uma ciência que traz esse estudo, essa possibilidade de olhar para o ser humano de uma forma completamente embasada, cuidada, zelada, por nada. E eu queria dividir com vocês um livro que eu acho muito bacana e que tem a ver com a minha linha, que eu disse que é a base psicanalítica, que é esse livro aqui do Zimmermann, que então, Vivências de um Psicanalista. E aqui ele faz alguns relatos da experiência dele na parte clínica. Lembra que eu disse que tem várias possibilidades de atuação, a parte clínica é uma delas. E aqui ele faz um relato, né, que depois tem um trechinho que eu quero compartilhar com vocês. Tem um outro livro que eu quero compartilhar um trecho com vocês também, que é esse daqui, ó, A Política da Loucura, que foi um livro base para o meu entendimento, para os meus estudos da psicopatologia, né? Então tem um trechinho que eu quero, ao longo da live de hoje, compartilhar com vocês. Mas o que eu gostaria de diferenciar e o que eu gostaria de explicar agora, que é a formação de coaching. O coaching, muita gente diz, né, que já existia
desde a época de Sócrates, né, da maiêutica, que era o quê? O método de fazer perguntas, de provocar no outro a resposta que está dentro dele. Só que é importante saber que a formação de coaching, existem várias formações, várias escolas, né? Mas não existe nenhuma regulamentação como existe na psicologia. Então, por exemplo, todos nós que fizemos a faculdade de psicologia, nós estamos ligados, vinculados ao Conselho Federal de Psicologia, que é um órgão que regulamenta a profissão e que cuida, que zela dos profissionais e das pessoas que são atendidas por esses profissionais. Então, quer dizer, se alguma coisa não sair como deveria, o profissional ele responde por isso para esse conselho. Então, nós temos um código de ética, nós temos uma orientação de comportamento, a questão do sigilo ético, nós temos toda uma legislação que protege tanto o profissional quanto aquele usuário do serviço de psicologia. A profissão de coaching, e que parece agora que é moda, né, mas na verdade não é moda, como eu estou contando para vocês, mas ela não tem uma regulamentação. Então não existe um órgão, não existe uma cobrança. Claro, existem associações, existem grupos de pessoas que se unem para qualificar, para validar, para mostrar o trabalho que é reconhecido, né? Tem associações internacionais, tem associações nacionais, mas não tem o peso de um conselho, não é um órgão regulador nesse sentido. Então, quando existe alguma dificuldade, quando existe alguma situação entre o coach, que é o profissional, a pessoa, né, o usuário do serviço do coach, quando existe alguma dificuldade nesse relacionamento, ele não tem essa retaguarda de uma fiscalização ou de um órgão que ele possa buscar essa orientação, esse apoio, enfim. Tá? Então, a profissão do coaching pode ser feita por quem fizer um curso. Coaching poderia se tornar uma abordagem da psicologia. Então, num certo sentido, eu percebo que está dentro da psicologia organizacional, que é isso que eu quero entrar, que eu quero falar, né? Que eu já vou falar daqui a pouco. Mas eu gostaria, assim, de mostrar que o coaching, ele, apesar de não ser algo novo, que é uma metodologia que já é conhecida, é antiga, ela não tem me perdi. Ela não tem essa retaguarda, né? Ela não tem esse órgão que regulamenta, como eu disse que no caso da psicologia nós temos. É isso. Então, o processo de coaching, gente, que é? É um profissional que ele pode fazer um cursinho de um final de semana ou que ele pode fazer uma formação de 300 horas. Ele está habilitado a desenvolver processos de coaching. Então, é importante que você verifique esse profissional que você estiver buscando, né? Qual é a formação dele, como que ele trabalha, da onde que vem, né, essa experiência, porque eu já vi profissionais que acabam mexendo em territórios que depois eles não dão conta por conta da dificuldade da formação. O Zanetti está perguntando se é vinho verde. É água, Zanetti. Então, Carminha, amiga linda e querida, pronta para a Sheila. Obrigada, uma honra ter você aqui. Então, eu gostaria de falar assim para vocês que o profissional da área do coaching, ele vem das mais diversas formações, não necessariamente de um rigor metodológico, científico, acadêmico. Muitas vezes ele aprendeu alguma coisa em algum lugar e ele sai executando. Qual o perigo disso? Muitas vezes ele vai abrir portas, né, e mexer em territórios que depois ele não vai dar conta de fechar. O Eliel está perguntando, nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Freud, adoro, perfeito, excelente. Então, assim, eu queria dizer que, então, voltando agora para a questão da formação da psicologia organizacional e da pergunta que a Milene fez, se o coaching poderia se tornar uma abordagem da psicologia. Eu entendo que na psicologia organizacional, que é onde eu faço uso, né, da minha formação de coaching e das ferramentas que o coaching me ajudou, me ensinou, me capacitou,
mas que já fazem parte da formação da psicologia organizacional lá de trás, que é o quê? É dentro do ambiente de trabalho ajudar as pessoas a terem relacionamentos mais saudáveis com elas e com os outros. Né? Então hoje um coach que me inspira, que eu sigo, que eu compartilho, que eu estudo e que eu já contei para vocês é o Marshall Goldsmith, que eu vejo nele um profissional muito sério, que de fato está preocupado, ele estuda, ele trabalha com esse desenvolvimento de executivos há muitos anos, né? Tem vários livros publicados. O que eu quero mostrar hoje para vocês é esse, que é o Coaching, o exercício da liderança. Que engraçado, no Face aparece certo, aqui no Insta aparece espelhado, né? Mas então aqui ele vai contando, ele vai mostrando algumas ferramentas do processo de coaching. Então o que é o coaching? O coaching nada mais é que um treinador, né, que é alguém que vai capacitar você a fazer aquilo que dentro do ambiente organizacional, que é onde eu atuo, que é desse processo de coaching que eu estou dizendo, mas eu vou contar para vocês que tem várias áreas, né? Hoje tem coaching para várias áreas e algumas até que a gente fica assim um pouco intrigado de onde que vem, né, esses conhecimentos e do que eles falam, do que eles propõem. Tem coaching até para bebês, né, que é uma loucura, assim, eu particularmente não consigo compreender muito bem, né, então tem algumas posturas, tem coaching de emagrecimento, tem coaching de vida, né, life coaching, tem coaching para várias coisas, e tem algumas que prometem milagres, né, que daí a gente precisa de estar alerta, de ficar bem atento, de fato, do que é isso, de onde que está vindo essas promessas. Mas voltando à questão do Marshall, então ele oferece algumas ferramentas, ele amplia o olhar dentro da organização do profissional. O Enzo está dizendo coach para equipe de esportes, sim, né? Então tem uma área muito ampla do exercício da profissão do coaching. Dentro daquilo que eu conheço, que eu atuo, que é no universo corporativo, então o processo de coaching ele ajuda a pessoa a estabelecer metas e buscar conhecimento e buscar estratégia e buscar como chegar nelas. Agora é claro, gente, que não é fácil você ter um treinador, né? É claro que não é fácil você ter um profissional que está ali junto com você, te ajudando a ser melhor. Você tem que querer, né? Você tem que estar de fato comprometido e em busca desse propósito. Então a parceria só funciona e dá certo se os dois estiverem imbuídos, né, do mesmo objetivo, se os dois estiverem voltados para a mesma proposta, que é crescer, que é ser melhor naquilo que a pessoa já executa, principalmente dentro do ambiente corporativo, que é onde eu trabalho. Então o Marshall, por exemplo, ele vai mostrando os diferentes modelos de liderança, como que o líder pode estar desenvolvendo junto com a sua equipe, com seus liderados, um método de trabalho que vá, de fato, extrair o que há de melhor das pessoas para o processo, né, para que tenham resultados melhores. Então, no processo de coaching é isso, é um acelerador. Não se conduz a coisa com uma certa morosidade, né? Não, então o coaching ele acelera, ele vai estar, existe cobrança, claro, né? De um resultado que é esperado daquilo que é o combinado inicialmente. Então eu falei um pouco da formação e eu queria falar de quanto tempo dura, que é uma das questões que eu coloquei lá na chamadinha. Então um processo de psicoterapia, ele, dependendo da abordagem, porque, por exemplo, tem a psicoterapia focal, que a pessoa leva uma questão pontual, específica, e essa questão que é trabalhada. Então, aí existe um foco, existe um tempo, existe começo, meio e fim. Então, pode ser um processo de um mês, por exemplo. A pessoa tem que tomar uma decisão, então ela vai fazer um processo de psicoterapia focal. Se não for um processo focal, o prazo vai depender muito do relacionamento e da abordagem entre terapeuta e a pessoa que estiver buscando a ajuda, né? O acompanhamento, que a gente chama convencionalmente de paciente. João Ligeiro está dizendo como que é coaching para momentos
constrangidos, momentos turbulentos. Sim, aí seria o life coaching, né? O coaching de vida, que ele vai ajudar, mas vejam, o olhar é diferente, viu, João? Assim, é diferente da psicoterapia. Porque no processo de coaching você vai levar exatamente o que você quer trabalhar. E é aquele comportamento que vai ser trabalhado. Coaching é ação, é atitude. Vai se trabalhar exatamente o que você precisa fazer. Agora, no processo de psicoterapia, você vai trabalhar as emoções que estão por trás disso. O que está te impedindo de agir de uma forma ou de outra, né? O que está permeando as tuas atitudes? Quais são os sentimentos, os afetos que estão guiando você na vida? Então, no processo de psicoterapia, a gente vai olhar para o mundo afetivo, para o mundo das emoções. No processo de coaching, a gente olha para a ação, atitude, é comportamento. Até uma coisa que o Marshall fala, né, da atitude positiva, que não adianta só pensar, ter ideias, né, e querer ser uma pessoa melhor. Você tem que agir nesse sentido. Então, entende, assim, por isso o processo de coaching, ele costuma durar de 10 a 12 sessões. Um processo de psicoterapia não tem tempo, né, eu já tive pessoas que ficaram comigo em processo de psicoterapia 12, 13, 14 anos. Já tive pessoas que ficaram 3, 4 anos, já tive pessoas que ficaram meses. Tudo depende do que está sendo trabalhado, qual a proposta e qual é o contrato terapêutico. Agora, o processo de coaching é um contrato que você faz de 10, 12 sessões e que ele pode ser renovado. Você trabalha algumas competências nesse período e depois você renova e trabalha outras competências. E aí, então, ele continua como um acompanhamento e que pode acabar virando até uma mentoria. O processo de mentoria é esse acompanhamento da pessoa no desenvolvimento, principalmente dentro do mundo empresarial. A Milene está dizendo que o tempo pode ser breve, médio ou longo, dependendo da abordagem e do desenvolvimento das sessões. Não tem como prever, o caminho se faz ao caminhar. Perfeito. Exatamente isso. Carminha está dizendo filme espetacular, é o Jornada da Alma. É um filme muito bacana. Então, assim, o que eu gostaria de destacar é que são duas áreas distintas, mas que na questão organizacional elas se cruzam. Pensando no coaching organizacional, corporativo, para desenvolvimento de lideranças, e pensando na psicologia organizacional, que é onde eu encontro o meu ambiente de trabalho, eu particularmente, Renata. Agora, como eu disse, existem diversas abordagens, tanto da psicologia quanto do coaching. A Milene está perguntando se o processo do coaching é semelhante à terapia cognitiva comportamental. O TCC, né, que chama TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, que vem da teoria behaviorista do Skinner, né, que é uma das abordagens, como eu disse para vocês, na parte clínica da psicologia. Sim, muito da forma como a psicologia comportamental compreende o ser humano foi utilizado para se fazer processo de coaching. Então, é trabalhado muito, como eu poderia dizer, o sintoma e não a causa. Eu acho que essa seria uma definição bem simples, né, para ficar mais fácil a compreensão. Na psicanálise, a gente busca compreender as causas. Na cognitivo-comportamental, se trabalha o sintoma. Então, se eu tenho, por exemplo, dificuldade de andar de elevador, então eu vou fazer um trabalho na TCC, né, na terapia cognitivo-comportamental, para me aproximar do elevador e conseguir andar de elevador. Não vou trabalhar o que está por trás disso, o que está me dificultando esse acesso ou que me gera medo para estar andando de elevador. Na psicanálise, eu vou procurar entender o que está por trás disso. Então, duas abordagens distintas da psicologia. Trazendo para o coaching, sim, o coaching pode trabalhar como na psicologia cognitivo-comportamental, trabalhando quais são os passos para que a pessoa consiga essa atitude. Percebe? Então, é comportamento. Então, eu preciso andar de elevador e eu tenho medo. Mas eu moro, sei lá, no 11º andar, não dá para ficar subindo de escadas. Então, eu trabalho isso, posso trabalhar com processo de coaching, posso trabalhar com a TCC. Então, eles têm uma afinidade, né, uma afinidade de postura. E muito da psicologia cognitivo-comportamental é utilizado
nos processos de coaching. É uma questão aí da formação teórica, conceitual da abordagem de coaching, porque ela está voltada para a ação, né? Ela está voltada para a atitude. Ok, mais alguma coisa? Jim Jones, seja bem-vindo. Evaldo, seja bem-vindo. Então é isso. Com relação então à duração de tempo, flexível na psicoterapia, no coaching é mais prático, é objetivo, porque existe um processo que vai ser construído ao longo de 10, 12 sessões. No final disso se fecha, avalia, vê o que foi feito ou não, aonde se chegou ou não, e pode se refazer esse contrato, pode se estender por mais um período, para que seja desenvolvido então outras competências, outras habilidades, pensando nesse olhar da liderança, né, da parte organizacional. Claro que em outras abordagens do coaching também é possível se renegociar, né, de fazer um novo contrato, um novo processo. Tudo bem? Então eu queria ler um trecho aqui para vocês, só para mostrar. Então o Zimmermann, gente, é interessante que aqui até ele conta, ele foi terapeuta do Mário Quintana, né, e que com a permissão dele, claro, está publicado aqui nesse livro alguns relatos assim fantásticos. Mas eu quero só contar de um caso que ele fala de uma sessão de terapia, né, de psicoterapia de base psicanalítica, que é a formação dele, que ele conta então que ele estava atendendo uma pessoa e que essa pessoa estava relatando de uma dor muito forte nos ombros, né, de uma carga que ele carregava. Ele fala dessas pessoas complexas, que são pessoas da família dele, que ele vai falando do pai, mãe, ele fala gente complicada, né, e das duas irmãs, e aí ele vai fazendo o relato dessa situação, e daí o terapeuta fala assim para ele: olha só, você não sabe dizer com palavras, mas quem sabe o seu corpo, mais precisamente o seu ombro, está falando por você. Seu ombro está nos dizendo quanto você está achando pesado o fato de ter que carregar a responsabilidade pelo bem-estar ou o mal-estar de seus familiares. Então isso, gente, só para contar assim de forma simples, o que é uma sessão de psicoterapia. Então ele está compreendendo, ele está mostrando, ele está acordando, despertando a pessoa para a causa daquele sintoma, que no caso seria esse peso, né, essa dor nos ombros. Entende? Então ele está olhando o que está por baixo disso. Então ele está compartilhando com o paciente, e aí segue depois, né, o relato de algumas outras situações, de alguns outros casos, que não vou me estender aqui, mas eu só queria mostrar para vocês a diferença, por exemplo, do que é um processo de coaching, que ele descreve uma ferramenta. Então, por exemplo, aqui ele fala da liderança situacional, né, do coaching executivo. Então ele fala que na liderança situacional, o princípio subjacente é que os coaches executivos devem ajustar seu estilo de liderança ao nível de prontidão dos clientes para a execução de uma tarefa. Percebe como é prático, como é objetivo, como é ação? E o outro como está olhando por todo o afeto, tudo aquilo que está por trás, tudo aquilo que está carregado, né, de emoção, e que está trazendo então um sintoma, né, um mal-estar físico ou alguma coisa assim. Quer dizer, isso são só 2 exemplos que eu citei, mas para poder ficar mais claro a diferença do que é uma coisa do que é a outra. Edilaine, seja bem-vinda, que bom que a senhora está aqui. Muito contente, viu? Tá certo, gente? E aí, eu falei que eu queria compartilhar um pouco do que estava nesse livro, né? E eu já fico angustiada agora com o nosso horário. Então, nesse livro, A Política da Loucura, que é um livro fantástico, né? Que ele vai falando da questão, embora eu não vá abordar aqui esse olhar da loucura que eu disse para vocês, mas ele vai abordando a questão da psicologia, da abordagem, principalmente aqui ele fala da antipsiquiatria, contando uma historinha do Cebolinha, da Mônica e do Cebolinha. Então é muito bacana que o Cebolinha troca a letra R pela letra L, né? Vocês sabem, todo mundo aqui em algum momento já leu os gibis do Maurício de Souza, né? Eu, quando era criança, adorava ler os gibizinhos. Aliás, a Valéria, hoje ela não tá aqui no Face, mas ela fala que lembra dela chegando na minha casa, eu com 5 anos, com os meus gibizinhos lendo,
e um monte de gibis, né, e contando história. Enfim, então o Cebolinha chega e fala pro Cascão e pra Mônica que ele tá louco. E o Cascão e a Mônica se apavoram. Meu Deus, nosso amigo tá louco. O que a gente vai fazer agora? E aí o Cascão e a Mônica combinam o seguinte: olha, louco gosta de papo de louco, então vamos conversar coisa louca com ele. Olha como que é o preconceito, né, gente? Então daí o Cascão e a Mônica falam, né, parece que vai chover, não sei, o dia tá meio esquisito e tal. E o Cebolinha não entende nada, né? E aí eles ficam muito assustados, com dó do Cebolinha, coitadinho, ele tá louco. E aí eles se escondem atrás de um arbusto e ficam observando o Cebolinha. E o que o Cebolinha faz? Ele vai andando, de repente ele tira o sapato e começa a olhar assim pro sapato e chacoalhar o sapato. Aí o Cascão e a Mônica falam, coitadinho, ele tá louco, olha lá, né? Olha o que ele tá fazendo, isso é coisa que louco faz. Aí eles ficam observando de longe, atrás de um arbusto. Aí o Cebolinha começa a esfregar as costas numa árvore. Aí fala, coitadinho do Cebolinha, olha só, né? Ficou louco mesmo. E aí então a Mônica e o Cascão concluem que são amigos, que eles têm que se aproximar. E aí eles se aproximam e de novo continua com essa conversa de louco, né? Ah, então, como é que é? Será que vai chover? Não sei o quê. E com medo. Importante, eles ficam com medo, porque ninguém sabe o que um louco pode fazer, né? E aí, de repente, a mãe do Cebolinha chega, que contextualiza e fala assim, filho, vem tomar o seu xarope pra rouquidão. E aí, eles lembram, né? Ah, ele troca o R pelo L, então ele não tá louco, ele tá rouco. E aí eles falam, nossa, mas então por que você ficou chacoalhando o sapato? Aí o Cebolinha diz, olha, porque tinha uma pedrinha dentro do meu sapato, então tava machucando o meu pé, então eu tava chacoalhando para tirar a pedrinha. Ah, mas por que você se esfregou na árvore? Porque minhas costas estavam coçando, e aí eu queria coçar minhas costas, né? Ou seja, o que essa historinha vai contando e vai mostrando? Que se a gente ficar de longe observando, a gente vai enxergar aquilo que a gente dá conta, né? A gente vai enxergar aquilo que o nosso preconceito ajuda a nossa cabeça a fazer a leitura, mas não quer dizer que é a leitura da realidade. Aonde entra a psicologia aí? A psicologia é a ciência que propõe você se aproximar do outro, né? Você se aproximar da pessoa, do ser humano, e compreender a forma dele ser no mundo, a forma dele se expressar. E aí então quando você se aproxima dele, quando você trava um diálogo, quando você entende o contexto, que é isso que a mãe dele fez, ela contextualizou. Quer dizer, quando ela diz o xarope para rouquidão, ah, então ele não tá louco, então ele tá rouco. Pronto, já fez sentido. E a psicologia é a ciência que vem buscando cada vez mais trazer as pessoas para isso, né? Para aquilo que faz sentido. Para você não ficar de longe observando e imaginando coisas na sua cabeça que muitas vezes não coincidem com a realidade, mas coincidem com as fantasias, né? Com as tuas ideias, muitas vezes preconceituosas, não só do outro, mas da vida, né? Então, é nesse ponto que a ciência vem estudando e vem procurando trabalhar de forma a ajudar o outro, né, e você a ser cada vez mais íntegro, cada vez mais autêntico, cada vez mais você mesmo, por meio de ferramentas, né, de psicoterapia, de outras diversas abordagens, como eu disse no começo, em diversos ambientes, em diversas situações, né, para que a pessoa possa então de fato ser quem ela é. Carminha tá dizendo que foi muito bom o esclarecimento sobre coaching. Que bom, minha amiga, eu fico contente. A ideia, gente, é mostrar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Que o coaching não é algo tão novo, não é algo de moda, embora tenham surgido muitos coaches fazendo trabalhos que eu não conheço, né? Então não posso falar, em várias áreas, vários segmentos, mas eu posso falar daquilo que eu conheço e que eu sei que é sério, que é o coaching dentro da empresa, trabalhando liderança, desenvolvendo liderança, e que está muito próximo dessa abordagem da psicologia organizacional, que é uma ciência regulamentada pelo Conselho Federal da Psicologia, enfim. Aí nós já estamos caminhando, né, para o encerramento. Voou o tempo, hein? Nós temos mais alguns minutos. Eu gostaria de saber se vocês querem me perguntar alguma coisa, querem fazer algum comentário. O que nós temos aqui? Deixa eu dar uma olhada.
Aqui, a Elisa falou perfeito, amei. Fico muito feliz que você tá aqui, viu, Elisa? Manda um beijo pra sua mãe. Beijo pra ela. Lissandro, seja bem-vindo. Opa. Gente, ficou claro o que é o coaching, o que é a psicoterapia, né? O tempo de duração, de formação. Juan, muito bom, viu, ter você aqui. Muito bom. Então a ideia é que fique mais compreensível essas diferentes abordagens para que não se tenha tanto preconceito, né? Para que a gente possa se aproximar do profissional, seja ele psicólogo ou coaching, sem a ideia de que psicólogo é para louco, sem a ideia de que coaching é moda, não serve. Então, quanto mais a gente puder eliminar o preconceito das nossas vidas, né? Quanto mais a gente puder experimentar e se abrir para o novo, eu acredito que melhor a gente fica, melhor a gente se transforma, né? Principalmente o momento que a gente atravessa, um momento pandêmico, de isolamento social, em que as pessoas às vezes se assustam e se fecham, mas que a ideia é a gente poder aproximar e compreender essa diversidade, que pode ser muito rica, né? Muito bacana. E então, perguntas? Tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Eu queria finalizar então, né, dizendo assim para vocês que eu acredito muito na força do profissional e do cliente, né, do paciente, do coachee, enfim, como quiser chamar, quando os dois criam uma afinidade e os dois estão dispostos a buscar juntos essa melhoria. Então não importa qual a ferramenta, não importa a metodologia, desde que ela seja séria, claro, desde que tenha respeito pelo outro, desde que tenha ética, mas que possam juntos buscar essa construção, porque a gente está o tempo todo se autoconstruindo, né? Ninguém está pronto, finalizado. O Jim está dizendo que tem tido experiências espetaculares comigo, que o coach vem ajudando muito na sua evolução profissional. Obrigada, Jim, que depoimento lindo, muito obrigada. O João disse, maravilha, Renata, sempre nos capacitando e grande sabedoria. Jim falou, parabéns pelo trabalho, muitíssimo obrigada, fico emocionada, viu? Que bacana, que delícia. O Enzo está dizendo, como que um psicólogo, psicoterapêutico consegue discernir que a informação que ele obtém de seu paciente é o contorno da situação ou algo distorcido por seus preconceitos? É excelente essa pergunta. Então, dentro do ambiente, dentro do setting analítico, né, dentro do ambiente de psicoterapia, aquilo que o paciente traz é a verdade para ele. Não se faz o julgamento e nem se busca investigar socialmente se aquilo está acontecendo ou não, porque é a forma como ele compreende o mundo, é a visão dele de mundo. Aí você pode falar, uai, mas e se a pessoa é um mentiroso compulsivo? Ok, é a forma como ele lida com a realidade. Então é isso que precisa ser trabalhado. Para o terapeuta, aquilo que o outro está trazendo é a verdade para ele, e é isso que vai ser olhado, é isso que vai ser cuidado. Né, ele pode estar trazendo, sim, distorcido pelos preconceitos. E você me deu uma excelente lembrança que quase que eu não falo para vocês. O Celton Mello, que eu sou fã, né, já contei para vocês, ele não é nem psicólogo, nem coach, mas é um gênio, é um diretor fabuloso que tem o seriado, né, Sessão de Terapia, está entrando agora na 4ª temporada e que o Rodrigo Santoro vai participar. Então já deve começar agora, eu acho que no GNT, e as outras estão disponíveis lá na Globoplay, que é fantástico, gente, assim, que vale a pena assistir e compreender. Ele trabalha, tem até um personagem lá que tem muitos preconceitos, inclusive, assim, na 4ª temporada, na 3ª, vai entrar na 4ª agora. Ele trabalha, tem um personagem que tem muito preconceito com a mulher é uma mulher negra e uma mulher que ganha mais do que ele. E ele é um homem negro que é muito preconceituoso. E ele vai trabalhando isso ao longo das sessões. Gente, ele dá um show. Assim, é sensacional, né? Agora, você só pode lidar com aquilo que o outro entende como real.
né? Então tem casos fantásticos. A primeira temporada é sensacional. E o Enzo está dizendo, putz, excelente. O Gustavo falou principalmente a primeira, é verdade. Na terceira temporada, o psicólogo é o Celton Mello. Na primeira e na segunda era um outro ator, mas que, olha, gigante, assim, gigante na apresentação. Eu recomendo que vocês assistam, viu? Então, dentro da psicologia, na parte clínica, ali tem um território riquíssimo, assim, de experiência. O Gustavo está dizendo que o terapeuta da primeira é mais terapeuta que ator. Não, ele é o psicólogo sentado ali, ele é sensacional, né? Fantástico, eu realmente me apaixonei. Muito, muito bacana, muito legal essa memória. Então, assim, se a pessoa tá mentindo, se ela tá construindo uma historinha, se ela tá sendo preconceituosa ou não, o que importa é o que ela tá levando. E isso vai ser material a ser trabalhado com o profissional que tiver junto com ela, né? Essa é a verdade da pessoa. É isso. Obrigada pela pergunta, viu? Adorei. E ainda bem que me trouxe essa memória. Gente, mais alguma questão que vocês queiram falar? Mais alguma coisa? Então é isso, assim, eu gostaria de encerrar essa live agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Quero contar uma coisa, quinta-feira eu vou estar numa live com o Dr. Júlio Trevisan, que é um juiz na área trabalhista, que nós vamos estar conversando sobre relacionamento nesses tempos digitais, como que isso muda, principalmente nas relações, né? Não só relações de trabalho, mas eu vou fazer uma live com ele na quinta-feira, convido todos vocês, tá? Às 8 horas. E aí no Face eu não consigo, né? Vai ser só no Instagram, então quem puder assistir. O Enzo está dizendo, ótimo tema de hoje, muito bem explicado. Muito obrigada, meu querido. O Gustavo está dizendo verdade, Eliel batendo palminha. Keila, muito bom ter você aqui, viu? Lucilene falou que foi ótimo. Gente, muito obrigada, viu? Eu gostaria também de falar mais uma coisa. Se vocês tiverem sugestões de temas que vocês gostariam que eu abordasse, se tiver dentro da minha capacidade, do meu conhecimento, faço isso com o maior prazer. Vocês escrevam, me manda no direct, ou coloca aqui embaixo da live nos comentários, porque ela fica salva no IGTV. Deem sugestões dos temas que vocês gostariam de me ouvir falando. Que delícia, sou sua fã, adorei, muito obrigada. Muito obrigada. Realmente para mim isso é um momento muito rico, assim, é uma honra poder estar aqui com vocês, né, e compartilhar essa 1 hora da minha vida tão bem compartilhada. Isso me faz bem demais, viu? Gente, eu fico preocupada agora porque eu tenho processo para encerrar, né? Senão ela já aconteceu de eu bobear no tempo e a hora que eu vou encerrar perde, né? Ela não fica aqui. O Zanetti está dizendo que foi didático e esclarecedor. Parabéns. Muito obrigada. Te desafio a fazer uma comigo, hein, Zanetti? Quero ver. Quero falar com você do livro A Insustentável Leveza do Ser. Vamos ver se você topa. Adolescente na quarentena. Ótimo, ótimo tema. Tá feito o desafio, gostei. De repente já faço na próxima. Sugestão sobre ciúmes, excelente. Nossa, ó, vou até mostrar. Elisa, esse filme, Otelo, de Shakespeare, esse filme é fantástico pra gente tratar da questão dos ciúmes. Tá feito, gente. Adolescência na quarentena, ciúmes, perfeito. Eu desafiei o Zanetti para falar da insustentável leveza do ser. É isso. Gente, então muito obrigada. Agora realmente eu preciso de encerrar, né, por conta aqui do nosso tempo. Segunda-feira estaremos juntos aqui, eu com vocês, e na quinta-feira com o Dr. Júlio Trevisan, às 8 horas da noite, aqui no Insta só, no Face não, tá? Um grande beijo. Já que você entrou, minha querida, nós estamos encerrando, mas fica gravado, fica no IGTV e fica no Face também e na minha página no YouTube, tá certo? Quem quiser, acessa lá no YouTube, curte, que isso faz muito bem, viu, pra mim. Beijo pra todos vocês, muito obrigada, boa noite.